Olá! E hoje nós começamos o programa Cidade Mais diretamente da ACED, Associação Comercial e Empresarial de Dourados, onde nós entrevistamos o notável desta semana, um bate-papo super agradável e inspirador. Ficou curioso? Daqui a pouquinho você vai saber quem é, porque antes vamos aos destaques do programa de hoje. Acompanhamos o show de Luan Santana em Dourados, que nos recebeu em seu camarim para uma entrevista super animada. Nos quadros com especialistas, falamos sobre saúde bucal, manipulação de cosméticos, saúde e performance e harmonização facial. E nosso notável é um exemplo de sucesso e determinação. Programa Cidade Mais. Oferecimento Corpal, inovação e credibilidade em tudo o que faz. E Unigran, somos os melhores, somos Unigran. Ele é economista, especialista em marketing, metodologia, professor convidado da Universidade da Califórnia, membro do Conselho de Administração da marca Embeleze, autor de vários livros de sucesso, entre eles o best-seller A Arte de Lidar com Pessoas e A Lei do Triunfo para o Século XXI. Será que você já sabe de quem eu estou falando? Se você for Mastermind, tenho certeza que sim. Aliás, Mastermind é uma expressão utilizada nos Estados Unidos como adjetivo para pessoas que realizaram coisas notáveis. Meus amigos, o notável desta semana é o gestor da marca Mastermind no Brasil, Jamil Albuquerque. Jamil, muito obrigada por nos receber. Quero te dizer que eu me sinto honrada e muito orgulhosa em poder contar um pouquinho da sua história em nosso programa. Jamil, como um menino que nasceu numa família pobre, humilde, simples, que foi engraxate, empacotador de supermercado, vendedor de picolé na rua, chegou ao posto de um executivo de sucesso. Conte para nós a sua trajetória. Com 14 anos de idade, eu peguei numa biblioteca municipal um volume, de 2 volumes, de um livro chamado Os Manuscritos Originais da Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Logo nos primeiros páginas, o autor falou uma frase que mudou todo o meu estado mental, meu modelo de pensamento, meu jeito de olhar a vida. Ele disse: você não é pobre, você está sem dinheiro. Aquela foi a chave cósmica, foi a chave mestra que abriu a minha mente, o caminho para os meus sonhos, me fez eu enxergar os meus sonhos. Porque nós não sentimos falta daquilo que nós não conhecemos. Nós não sentimos saudade daquilo que nós não experimentamos. Nós precisamos experimentar para sentir a falta. Ocorre que quando nós enxergamos os nossos sonhos, nós nos movemos em direção a ele. E aí, baseado nesse livro, que depois eu li o primeiro e li o segundo, eu montei uma estratégia, um planejamento estratégico baseado nos passos que o livro orientava, e me mantive fiel a ele ao longo da minha vida. E talvez, se fosse voltar um pouco antes desse momento, é claro que o ninho familiar representa muito. Embora de uma situação de muita pobreza, de 11 irmãos, vivendo assim na linha da pobreza para a miséria, era milímetros dali para baixo. Mas a minha mãe tinha um diferencial. Como ela era protestante, era evangélica, como se diz hoje, ou crente, como se dizia lá no passado, na década de 60, ela me ensinou a ler na Bíblia. Então, talvez aquele momento em que ela me ensinando a ler na Bíblia seja verdadeiramente o grande disparo para tudo isso. Porque ela me trouxe, a Bíblia traz disciplina, traz filosofia, traz ética, traz moral, traz esperança, que é a esperança de morar no céu. Sua mãe foi quem te ensinou a ler. Ela que me ensinou. Então eu entrei na escola em 1970,
já sabendo ler, o que era um grande diferencial naquela época. E isso depois culminou com 14 anos conhecendo a obra de Napoleão Hill. Foi aí que o Mastermind entrou na sua vida ou foi mais pra frente? Aí foi que eu conheci o Mastermind, que quem popularizou essa expressão foi Napoleão Hill, tornou ela conhecida. Ela remonta à Inglaterra antiga, mas quem tornou verdadeiramente esse conceito um conceito de desenvolvimento pessoal foi Napoleão Hill. Passaram-se os anos, eu fui para a faculdade, eu tornei-me um professor e chegou uma época em que eu queria ir para a educação corporativa e então eu fui atrás do Mastermind. Luan Santana em Dourados, e é claro que Cidade Mais está presente. E eu te mostro agora tudo o que aconteceu nesse show super intimista e romântico. Vamos falar agora com a estrela dessa noite em Dourados. Meninas, podem gritar. Luan Santana, que alegria receber você no programa Cidade Mais. A alegria é toda minha, obrigado por terem vindo. Estou muito feliz de voltar para Dourados, essa cidade que sempre me acolheu tão bem desde o início da minha carreira, estou muito feliz. Luan, e você se apresenta em Dourados já há vários anos. Qual o sentimento de se apresentar no estado onde você nasceu e onde tudo começou? É maravilhoso porque passa um filme na cabeça da gente, né? Gente que começou fazendo pequenos shows aqui em Dourados, na região toda, Mato Grosso do Sul inteiro, né? A gente viajava e é muito raro hoje a gente se encontrar de novo, né? O Brasil todo a gente viajando, mas quando a gente se encontra é sempre uma festa, é sempre uma alegria enorme que eu sinto. Eu tenho certeza que o Viva vai surpreender todo mundo hoje. E Luan, eu acompanho a sua carreira desde o início, desde as suas primeiras apresentações aqui em Dourados, quando ainda você se apresentava como gurizinho. Conta aí pra nós. Nascida já? Já, agora me entreguei, sou fã das antigas. Luan, conta pra nós, qual a diferença daquele gurizinho do início da carreira para o Luan Santana de hoje? Caramba, muito amadurecimento, né, que a gente ganha ao longo dessas estradas da vida que a gente pega, né? São 12 anos já, né, de carreira e eu me sinto um cara muito realizado hoje e muito mais maduro, né? Acho que a maturidade ela vem só com o tempo e com as relações mesmo. Então, sou um cara muito feliz com tudo que eu já construí. Mais de 10 anos de carreira, 12 anos de carreira. Quais os planos aí para os próximos 12 anos? Boa pergunta. O que eu mais quero na música é deixar o meu legado, a minha história. Quero fazer a diferença na vida das pessoas, dos meus fãs, das pessoas que me acompanham. Eu acho que isso é o sonho de todo artista, né? Não ser aquela coisa só do entretenimento. Eu acho que é muito importante a gente deixar realmente um legado, fazer uma diferença na música brasileira, que é tão rica, né? Que merece todo o nosso aplauso. E se você sonhar? E se você realizar? Se por um instante você se desafiar? Por um momento você enfrentar? Acreditar no seu potencial? E se você estudar na melhor? Tiver as condições para ser melhor? Ser o seu melhor? Vestibular 2020. Seja o melhor. Seja Unigran. Eu quero poupar pra fazer uma viagem. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Eu tô querendo poupar um dinheiro pro futuro. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Concorra a mais de R$1 milhão em prêmios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser você. E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa sequência de programas sobre odontologia estética, hoje nós vamos falar sobre clareamento dental. Nós vamos tirar o máximo de dúvidas com o Dr. Juarez. Explica pra gente o que é esse tipo de tratamento. Basicamente consiste em a gente alterar a cor dos dentes, né?
por meio de alguns produtos que nós utilizamos tanto em âmbito ambulatorial, no consultório, quanto caseiro supervisionado. Então, pessoal, a primeira coisa aí para esclarecer, clareamento não é limpeza, profilaxia, é alteração da cor dos dentes através de produtos, tá? Quais as formas de clareamento que existe, doutor? Clareamento ambulatorial, que o próprio cirurgião dentista faz no consultório. O caseiro supervisionado, que é confeccionado uma moldeira para o paciente utilizar em casa. Há também o clareamento de dentes despolpados, né? Você que às vezes já tratou o canal de dentes e por sua vez ele é um pouco mais escurecido, a gente consegue alterar a cor dele também, clareando de dentro para fora. Seria um clareamento endógeno. Legal. E quais são as vantagens e desvantagens de cada técnica dessa? Bom, a do clareamento ambulatorial, né, a gente tem um resultado que é o na cadeira, exatamente. A gente tem um resultado mais rápido, né? O paciente entra com uma cor do dente, a gente já consegue, na grande maioria dos casos, ver um resultado imediato, né? O caseiro supervisionado, ele já é digamos que um clareamento mais lento, né? Ao longo dos dias, o paciente vai percebendo essa alteração de cor. Tem algum que dói mais ou dói menos? E para a gente entender bem, como é que é essa questão da sensibilidade no clareamento? A sensibilidade ela é muito individual, varia muito de paciente para paciente, né? Hoje existem técnicas e produtos que a gente pode utilizar para diminuir essa sensibilidade. Uma delas é o próprio laser, né? Que o pessoal conhece, o clareamento a laser. E doutor, em relação o que o paciente pode fazer? Muita gente me pergunta, eu posso tomar café depois do clareamento? Não posso? Como é que fica isso? Bom, os estudos mais atuais mostram que não há uma relevância muito grande a respeito disso. O paciente, logo após realizar o clareamento, a curto prazo, né? Nossos dentes eles tendem a escurecer assim, a longo prazo, com os hábitos alimentares, né? Então, normalmente eu indico para meus pacientes a gente fazer um retorno uma vez por ano para fazer a manutenção desse clareamento e manter essa cor desejada por mais tempo. Muito obrigado, doutor, pelas informações e esclarecimentos sobre clareamento, tá? Você que está em casa nos assistindo aí, já podemos tirar algumas dúvidas e a gente segue nesses programas falando na próxima vez sobre laminados dentários. Tchau, até a próxima! Fala, mestre! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da diferença entre fome e vontade de comer. Vocês sabem qual que é a diferença? Todo mundo fala, eu tô morrendo de fome. Mas será que realmente é fome? A fome fisiológica? Ou é uma fome emocional? Vocês já ouviram falar de fome emocional? É sobre esse assunto que a gente vai abordar hoje. Agora nós vamos diferenciar a fome fisiológica da fome emocional. Bom, a fome fisiológica é aquela que vai aumentando gradativamente. Já a fome emocional é aquela do momento. Você tem aquela vontade louca de comer um determinado alimento. Ou seja, ela é mais seletiva. Você tem vontade de comer coxinha, você tem vontade de comer aquele chocolate ou aquele doce que você tanto deseja. Já a fome física não. Aquilo que tiver na sua frente, você vai comer para ocorrer a satisfação. A fome emocional, ela não se satisfaz. Muitas vezes você vai comendo e aí sim, quando o açúcar chega em grande quantidade no cérebro, você tem aquele momento de relaxamento, de redução do estresse. E falando em estresse, quanto maior o estresse, menos fome fisiológica você tem. Já a fome emocional, quanto mais estresse, mais vontade de comer você possui. A fome física faz com que você satisfaça o organismo porque você cumpriu aquela demanda. Já a fome emocional não, ela não se satisfaz. Você precisa ficar comendo e ter aquele prazer de recompensa, mesmo tendo comido uma grande quantidade. Líquidos também podem ajudar na fome física. Já na fome emocional, você pode beber uma jarra de água que ela não vai se satisfazer. O centro da fome é muito próximo do centro da sede. Então, quando você bebe líquido, a necessidade de fome pode ser compensada por algum momento. Na fome física, a gente tem preferência por alimentos mais saudáveis, proteínas, carboidratos de absorção mais lenta, como eu disse, aquilo que tiver na sua frente. Já na fome emocional, você tem preferência por alimentos mais calóricos.
e com isso você acaba ganhando peso, aquelas calorias extras que você não queria. É muito mais difícil manter uma alimentação saudável quando você está emocionalmente balançado. No próximo programa, nós vamos continuar esse assunto, falando da diferença da fome e da vontade de comer, da válvula de escape e da real necessidade de nutrir o seu organismo. Um forte abraço e fiquem com Deus! Hoje vamos entrar um pouco no mundo cosmético. Na verdade, na manipulação, eu falo que é o mundo cosmecêutico. Mas qual é essa diferença? O cosmecêutico, muito além de limpar e higienizar a pele, ele vai tratar desde as camadas mais superficiais até as estruturas mais internas da pele. Ou seja, ele vem com ação terapêutica, que pode ser clareadora, inibidora de radicais livres, anti-idade e por aí vai. Eu, como farmacêutica, sabendo da complexidade que é a pele, penso que, por exemplo, um hidratante precisa muito mais do que fazer um filme na pele. Ele precisa tratar essa pele desidratada, precisa recompor os lipídios que estão nesse manto dessa pele. E quem disse que mesmo tendo toda essa ação, esse cosmético não pode ter um toque lúdico, um cheiro maravilhoso, um toque aveludado e ainda assim se confundir com a alta confeitaria? Sendo assim, eu trago hoje para o Cidade Mais um grande lançamento que a Galgani fez nessa semana. Se chama Cosmeteria Gourmet. A Cosmeteria Gourmet nasceu com uma farmacêutica que eu admiro profundamente, extremamente desenvolvedora e também muito estudiosa. A Karina Soeiro fez uma linha completa de produtos que se confundem com alta confeitaria e são extremamente lúdicos, mas muito antes disso, são bastante funcionais. Hoje, a Cosmeteria Gourmet se encontra em mais de 60 farmácias em todo o Brasil. Fica um convite para você vir aqui na Farmácia Galgani, conhecer esses cosméticos que são maravilhosos e extremamente funcionais. Olá pessoal, eu sou Vânia Pérez e o assunto que eu trouxe para compartilhar com você hoje é sobre fios faciais. Você com certeza já ouviu falar em fios faciais, mas existem ainda muitas dúvidas a respeito desse procedimento que é feito em nível ambulatorial. O que são os fios faciais? Primeiro, existem dois tipos, os fios não reabsorvíveis e os fios reabsorvíveis. Eu quero especificamente falar dos fios reabsorvíveis. Os fios reabsorvíveis são três tipos, tem os fios lisos, os fios espiculados e os fios de cone. Cada fio é composto por uma substância, alguns ácido polilático, outros PDO, o famoso fio de PDO, outros policaprolactona. O que difere um para o outro? Na verdade, a diferença está na indicação de cada um desses de acordo com a sua necessidade. Para que serve cada um deles? Os fios lisos, eles são normalmente indicados para áreas que a gente gostaria somente de um estímulo de colágeno. Que área seria essa? A área em torno dos olhos, a área em torno da boca, ou somente para fazer uma malha, para dar firmeza em regiões como bochecha, ângulo de mandíbula. Esses seriam os fios lisos. Mas existem também os fios espiculados ou os fios de cone. Esses já servem mais para reposicionamento tecidual. A gente fala que nós conseguimos com ele um mini lifting. Não é um lifting cirúrgico, porque quando existe uma pitose muito acentuada, quando existe uma flacidez muito acentuada, os fios não vai resolver, você vai precisar realmente de uma cirurgia plástica. Mas os fios, eles servem para protelar essa cirurgia plástica que muitas vezes nós não queremos fazer muito cedo, não é mesmo? Então, quando que é necessário você pôr esses fios, você fazer o implante desses fios? Logo que você perceber que a sua pele está ficando com flacidez ou existe uma pitose média a moderada. Esses são os casos que melhor resolve. E nós temos um hábito de brincar que o nosso rosto, ele deveria ser como um lençol de algodão egípcio. Quanto mais fios, melhor. Então eu te convido para conhecer um pouco mais sobre esse procedimento, que é um procedimento minimamente invasivo, pouco doloroso e que vai dar aquele up na sua
aparência, na sua autoimagem. A semana que vem estaremos aqui de volta e falaremos sobre escultura labial. Tá a fim de dar um up no seu sorriso, nos seus lábios? Então você não pode perder esse programa. E se você sonhar? E se você realizar? Se por um instante você se desafiar? Por um momento você enfrentar? Acreditar no seu potencial? E se você estudar na melhor? Tiver as condições para ser melhor? Ser o seu melhor. Vestibular 2020. Seja o melhor. Seja Unigran. Agora eu quero falar com vocês sobre o futuro. Você já pensou o que vai fazer daqui a algum tempo? Estudar é sempre a maior e melhor possibilidade de garantir conquistas. Com 43 anos em Dourados, a Unigran é a melhor instituição a oferecer ensino superior no Mato Grosso do Sul, levando isso para o Brasil e o mundo. São mais de 70 mil metros quadrados de área construída, para oferecer laboratórios, tecnologias, inovação e professores qualificados que preparam os acadêmicos para o mercado de trabalho. A Unigran está presente em mais de 150 cidades no Brasil e em 13 países no exterior, ofertando cursos de graduação e pós-graduação na modalidade à distância, com aulas 100% pela internet. E para quem não tem tempo de ir nas aulas todos os dias, mas acredita que o contato com o professor é fundamental, também possui o ensino semipresencial, em que o aluno vai ao polo, tem o material impresso e aulas via internet. Estude com quem oferece qualidade. Seja o melhor, seja Unigran. Eu quero poupar para fazer uma viagem. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Eu tô querendo poupar um dinheiro pro futuro. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Concorra a mais de R$1 milhão em prêmios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser você. Jamil, você contou um pouco da sua evolução, né, durante a sua carreira, durante a sua vida. Você acredita que as pessoas, elas nascem já predestinadas ao sucesso ou a derrota ou ao insucesso? Você sabe que existem algumas correntes de pensamento que acreditam no determinismo. Sim. Mas não teria uma lógica divina nisso. Significa que Deus gosta mais de você, mais dele, mais dela, mais de mim e não gosta das outras pessoas. Não encontra lógica divina no determinismo. Tem algumas coisas que a gente observa. Então, os genes, a família, o meio influenciam bastante. Mas não é determinante. Isso precisa ficar claro. O ser humano não é o seu passado. O ser humano é o que ele coloca no seu futuro. O que define o ser humano são os seus objetivos. Isso sim faz com que ele fique grande ou fique pequeno. Nós vamos aumentando o tamanho dos sonhos ao longo do tempo. Isso me fez acreditar piamente no conceito do 10 vezes mais. O que significa isso, Evânia? Significa que o que eu tenho hoje, eu pego o meu sonho e multiplico por 10. Isso é crível para a mente. Mais que 10, parece que a própria mente não consegue acreditar. Então, se eu tenho uma bicicleta agora, eu posso sonhar com 10 bicicletas e... eu posso ter, eu consigo. É longe, mas eu consigo, a minha mente consegue acreditar. Agora, se eu falo, eu quero ter 1000 bicicletas, você diz, 1000 bicicletas, a minha mente parece dizer, isso é uma tolice. Então, esse modelo do 10 vezes mais tem me feito acreditar piamente que é uma ferramenta muito forte para mover o ser humano, para movimentar internamente. Chegou lá no 10, ou chegou próximo, aumenta mais 10, aumenta mais 10, aumenta mais 10. Bateu a meta, renova a meta, bateu a meta, renova a meta. Eu já fiz isso várias vezes ao longo da minha vida. Sim.
Jamil, nas minhas pesquisas sobre a sua vida, eu vi que um dos seus livros favoritos é As 3 Coisas Mais Importantes que Você Precisa Saber na Vida, tá certo? Tá certo. Você poderia nos falar quais são as 3 coisas mais importantes que a gente precisa saber na vida? Posso, com prazer. Sim. Eu sou um grande fã de Michael Murdock e ele, nesse livro, ele é muito específico e ele diz que tem 3 coisas que você precisa saber na sua vida. Um é qual é o seu propósito de vida, sim, que é o que Napoleão Hill fala como sendo a lei número 1 do êxito. Então, é saber, ter clareza disso. Segundo, é entender que tudo é semente. Absolutamente tudo que nós fazemos na nossa vida são sementes. Ou seja, quer saber como será o seu futuro amanhã? É só ver o que faz hoje. Até porque o futuro não existe. Não, existe, amanhã é o futuro, mas a hora que você pisa nele, ele se torna hoje. Então ele passa a ser presente. Então o futuro não existe, o futuro só existe na nossa cabeça. O que é o futuro então? O futuro é o presente em movimento. O que nós fazemos hoje vai se refletir no futuro. E a terceira coisa mais importante, segundo o Michael Murdock, é saber conversar com Deus, entender que Deus está no nosso dia a dia e que nós podemos conversar com Deus como se Ele fosse uma pessoa do nosso lado, como se fosse um companheiro, e que esta conversa se traduza em atitudes. Então, propósito, semente e fé aplicada são as 3 coisas mais importantes que você precisa saber na vida. Tá vendo aí, gente? Já receberam aí o resumo do livro já de mão beijada, né? Jamil, vamos então para o ping-pong notável. Todos os nossos notáveis passam por esse ping-pong. Eu vou te falar uma palavra e você me responde com a primeira palavra ou a primeira frase que vier à sua cabeça, combinado? Uau! Vamos lá, vou pegar aqui a minha colinha. Vamos lá. Família. É ter para onde voltar. Deus. É a essência da nossa existência na Terra. Mastermind. É uma missão de vida, é um propósito. Transmitir a esperança para as pessoas. Mostrar que as pessoas podem serem melhores do que elas já são. Napoleão Hill. Um dos meus mentores principais. Na minha Assembleia de Vozes, no meu Mastermind, eu tenho 12 pessoas chaves, começando com Jesus Cristo e segundo Napoleão Hill. Agora eu gostaria que você me falasse o seu lema de vida, aquele lema que você acorda todo dia de manhã e não sai de casa sem antes recitar ele, sem pensar nele. Eu sou o capitão da minha alma e o senhor do meu destino. Deus me dá energia, faz para mim aquilo que eu não posso fazer. Todo o restante é responsabilidade minha. Então eu recito essa frase como um mantra da minha vida. Eu sou o capitão da minha alma e o senhor do meu destino. Jamil, para a gente finalizar agora a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão em casa. Puxa, com prazer. E ao longo da entrevista, essa mensagem foi aparecendo. Mas se você for daquelas pessoas que gostam de anotar, anote. Primeira e mais importante coisa que você tem que fazer é qual é o teu objetivo. Nós somos do tamanho dos nossos objetivos. Esse é o primeiro. Defina qual é o teu objetivo. Segundo, defina quanto você vai pagar por esse objetivo. Pagar no sentido de tempo, de dedicação, de investimento financeiro, investimento de vida. Não existe nada de graça na vida. Tem que ter a sua energia. E terceiro, pague, haja. Tem poder quem age. E com essa entrevista inspiradora, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, a gente encerra o programa de hoje. Nos vemos na próxima semana. Você acabou de assistir ao programa Cidade Mais. Oferecimento
Corpal, inovação e credibilidade em tudo o que faz. E Unigran, somos os melhores, somos Unigran.